Seguinte, hoje Deus falou comigo. Hoje, às 7h30 mais ou menos, eu acho, por aí, Deus falou comigo. E eu quero compartilhar essa experiência com vocês. E eu quero falar para vocês uma maneira também de Deus ele falar com você. Isso aqui vai ser top, isso aqui vai ser top, esse vídeo aqui vai ser muito top. O que acontece? Eu, toda manhã, tô aqui com a minha Bíblia aqui. Toda manhã, eu me acordo para fazer devocional, onde eu abro a Bíblia em um capítulo e busco entender aquele capítulo e o que é que ele quer passar para mim. Às vezes eu não consigo entender ele todo, mas eu entendo uma parte e só tento aplicar na minha vida. E o que acontece? Ontem eu vou te explicar aqui o contexto para realmente entender que foi realmente Deus que falou comigo. E para você realmente entender o contexto mesmo. Vou te explicar aqui agora. Ontem eu estava falando comigo mesmo e também com o ChatGPT, porque quando eu tenho ideias, pensamentos, eu não só fico com pensamento na minha mente. Eu tento exportar ele para o ChatGPT para eu destrinçar esse pensamento. ChatGPT, para quem não sabe, é uma inteligência artificial de chatbot. Enfim, busca depois aí. Então eu peguei esse pensamento, coloquei ele no ChatGPT e destrinchei ele. O que é que ele quer me falar, o que é que ele quer dizer. E esse pensamento que eu estava tendo ontem era um pensamento errado sobre o versículo que diz que o profeta não é amado na sua casa, que está lá em... Deixa eu ver. Que está lá em Marcos 6 e o 4. Marcos 6 e o 4. Se você quiser abrir aí, pode abrir na sua Bíblia no seu celular. Marcos 6 e 4, diz assim: Mas Jesus disse... Não, vou começar do 3. Marcos 6, 3 e 4. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria, não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Versículo 4. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e a sua própria casa. Então, a visão que eu estava tendo aqui desse versículo era o seguinte. Eu estava... Como é que eu posso explicar isso aqui para vocês, sem dar o contexto geral aqui mesmo? Eu estava passando por uma situação em que eu estava me sentindo um pouco rejeitado na terra que eu estava. Na terra que eu estou, no caso, hoje. Não a minha casa, mas um ambiente mesmo. Um ambiente. E eu estava tendo essa visão desse versículo meio errada. Como se eu estivesse com raiva das pessoas a quem eu estou achando que estão me rejeitando. Porém, na verdade, não é assim. Às vezes é apenas um pensamento meu achando que elas estão me rejeitando. Mas, enfim, eu vou te explicar aqui agora. Vou te explicar. Então, eu estava tendo esse pensamento errado sobre essa expressão aqui. E quando eu acordo hoje de manhã, de repente, do nada, não foi coincidência, mas sim deu-incidência, foi Deus realmente mesmo, eu abro no mesmo capítulo que tem essa expressão. E eu não sabia, eu apenas peguei a Bíblia e apenas fiz isso aqui, ó. Abri. E quando eu abri, caiu lá em João. Cadê? Esse vídeo aqui não vai ter nenhum corte, nenhuma edição, vai ser real mesmo. Eu quero realmente criar uma conexão maior com vocês aqui e eu quero ajudar vocês. Caiu lá em João 7. João 7. Aí um versículo eu li, que foi o seguinte. Eu li o versículo 5 também, que diz assim: Até os irmãos de Jesus não criam nele. Aí eu pensei, rapaz, não é coincidência. Eu estava tendo esse pensamento ontem e eu acho que Deus quer falar comigo para dizer que esse pensamento é errado. Por que ele é errado? Porque Deus falou comigo o seguinte, através desse versículo aqui. Nesse contexto aqui, tanto em João 7, tanto no Mateus 6 que eu li,
O que acontece? Jesus estava na terra dele, o próprio Jesus, que era Deus na terra, estava na terra dele que ele nasceu, e as pessoas dali, por conhecerem tanto Jesus, não conseguiam acreditar que ele era o próprio Messias, que ele era o próprio Deus. Logo, essas pessoas rejeitavam e não acreditavam que Jesus ele era Deus, porque de tanto eles conhecerem a versão anterior de Jesus, eles não queriam acreditar na versão que Jesus estava se tornando, que era, se tornando não, né, que ele já era, porque as pessoas diziam o seguinte: não é esse aí, aquele menino lá que é filho de carpinteiro, que é aquele, ele realmente é Deus? Não, ele não é Deus, ele é filho de carpinteiro, ele nasceu lá de Jerusalém. Ou seja, eles conheciam Jesus, entre aspas, eles conheciam Jesus, como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? Eles conheciam, entre aspas, a fase anterior de Jesus. Jesus carpinteiro, Jesus filho de José e Maria, uma pessoa simples, mas quando Jesus começava a fazer milagres, eles não conseguiam acreditar. E os próprios irmãos de Jesus não criam que ele era o Filho de Deus. E eu estava com esse sentimento de que eu estou fazendo uma coisa grande, mas poucas pessoas do meu ambiente, não da minha casa, mas do ambiente mesmo em geral, da cidade que eu estou, pessoas próximas, algumas, não todas, mas algumas, não acreditam no que eu estou fazendo. Algumas delas. Essa era a minha visão, esse era o meu pensamento, mas eu vou te explicar o porquê ele mudou. E aí eu meio que ficava com raiva pensando: rapaz, as pessoas estão preferindo aquela pessoa do que a mim. Era meio que uma crença de merecimento. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês mesmo, sem filtro, sem nada, apenas para ajudar vocês. Era meio que uma crença de merecimento. Exemplo: uma pessoa me rejeitava e escolhia outra. Na minha visão, na minha perspectiva era assim. Aí eu li esse versículo, aí eu pensei, ok, Jesus passou por isso. Mas o que é que foi que ele fez depois que ele passou por essa emoção, por esse sentimento de que ele não foi amado na sua casa, no seu ambiente, na sua terra, que era Jerusalém? Aí foi que eu percebi. Vou te mostrar aqui agora, isso aqui é um. Quando Jesus passou por isso, no versículo após vai ter o seguinte: e Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ou seja, mesmo que as pessoas da terra de Jesus não acreditassem nele, na chamada dele, ele ainda continuou a produzir. Porque eu não devo parar a minha produção porque outras pessoas não acreditam que eu produzo. Eu vou repetir: eu não devo parar a minha produção porque outras pessoas não acreditam que eu produzo. Então as pessoas não acreditavam em Jesus, mas ele ainda se continuou produzindo, continuou fazendo milagres, continuou ensinando, continuou sendo filho de Deus, mesmo que outras pessoas não acreditassem nele. E ele não culpou essas pessoas, ele apenas perdoou. Até porque quando ele vai morrer, ele não vai morrer apenas por as pessoas que acreditavam nele. Ele morre por as pessoas também que não acreditavam nele. Porque a salvação, a Bíblia diz que é dada para todos. Então Jesus morreu para todos. Então, quando eu passei a entender isso aqui, que Jesus ele não deixou de produzir porque outras pessoas não acreditavam nele, aí eu pensei: eu só devo fazer isso. Eu só devo perdoar as pessoas que na minha perspectiva pode estar fazendo isso aí, mas eu não devo ligar para isso. Eu só devo continuar produzindo. Só devo continuar produzindo. Só devo continuar criando. Só devo continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. E você também. Às vezes você está em uma situação em que você está criando algo grande, porém tem pessoas no teu ambiente que não acreditam no que você está criando. Ou que te rejeitam, não sei, enfim. Então, eu peguei esse versículo, esse contexto e apliquei no meu pensamento. Apenas perdoar e continuar produzindo e continuar fazendo o que eu vou chamado para fazer.
Então foi assim que Deus falou comigo hoje de manhã, nesse devocional aqui. E se tem uma coisa que Deus quer falar para vocês, uma coisa que você pode fazer para Deus também falar com vocês, é fazer devocional. Porque se eu não tivesse feito devocional hoje, eu não teria tido a oportunidade de ter esse pensamento aqui. Então, se você quer que Deus fale com você, o que é que você tem feito para tornar um ambiente propício para Ele falar com você? Faça devocional, ore, porque às vezes Deus ele vai falar com você, não vai ser Ele descendo, mandando um anjo, mandando um querubinho aí para falar contigo ali no presencial, não. Ele vai apenas fazer com que você abra em um versículo da Bíblia e você vai ouvir a voz dele, assim como aconteceu comigo hoje de manhã. Então, mais uma vez, se você está criando algo grande e na tua perspectiva você tem achado que pessoas não têm acreditado em você, continue produzindo, mas também não fique com raiva delas. Apenas as perdoe, continue amando elas e continue produzindo. Só faz o que você for chamado para fazer. E ore a Deus pedindo direção para realmente Ele te ajudar nessa jornada que você tá construindo, seja para criar uma empresa, seja para criar um negócio, seja para criar, sei lá, uma habilidade, ou você tá crescendo no teu conhecimento, no intelecto mesmo, sei lá, enfim, para qualquer coisa que você está criando aí. Ore, peça direção a Deus para que Ele te ajude em toda a tua caminhada e também não venha a ser arrogante. Como assim arrogante? Exemplo, tem uma pessoa que te rejeitou ali, não está acreditando em você, aí você vai ser arrogante com ela por causa disso. Você vai querer se exaltar para ela quando chegar lá por causa disso. Então, às vezes, Deus ele coloca você em situações assim para abater o teu ego e para quando você chegar lá, você não ter esse ego forte, mas você realmente ter a humildade, mas também a confiança. Então, que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você quer que Deus fale com você, ore, faça devocional, leia a Bíblia, enfim. Frequente a igreja, eu sou aqui da Assembleia. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa aqui teu like também. Comenta aqui no vídeo o que é que tu achou desse conteúdo aqui. Eu confesso que eu abri meu coração aqui nesse vídeo aqui agora. E para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, ativa o sininho também para que ele entregue para você cada vez mais. Se inscreve, comenta, curte e é isso aí. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.